Mateus 5,3 diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui fala bem-aventurados os humildes, ou seja, os pobres de espírito. Bem-aventurado é um estado de bem-estar no relacionamento com Deus. É uma felicidade do coração de quem está em paz com Deus. Então, quem não está em paz com Deus, não tem essa felicidade interior, essa bem-aventurança. Então, esse bem-aventurado é de quem encontrou o Senhor Jesus e permanece em sua presença. Irmãos, a felicidade só encontramos quando encontramos Cristo, né? Até então, tudo era vaidade. Tudo era vaidade, era vazio, vão. Mas o que preenche é o Senhor. Então, ser bem-aventurado é um estado de bem-estar no relacionamento com Deus. E humildes de espírito são os pobres de espírito. Uma pessoa pobre, o conceito de pobreza é que falta algo. Falta algo. Então, pobre de espírito é aquele que reconhece que necessita de Deus. Ele necessita. Senhor, eu preciso de Ti. E o reino dos céus é para os quebrantados e arrependidos de espírito. Vamos ler Isaías 66, 1 e 2. Isaías capítulo 66, versículos 1 e 2. Assim, diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós, e qual o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Então o Senhor faz uma pergunta, né? Que casa me edificarei vós? Aqui fala de céus e fala também de terra, né? Eu já havia explicado para os irmãos, sempre quando a Bíblia se refere a céus e terra, quer dizer todo o universo. Então, céus e terra, todo o universo não pode conter Deus. Mas Ele se agrada em habitar no nosso coração. Ele quer habitar no coração daqueles que creem. Esse Deus grandioso, Ele o desejo dele, o nosso Deus é maravilhoso, né? Ele procura um aflito e abatido de espírito para fazer morada. O arrogante, presunçoso, que acha que não precisa de Deus ou que acha que sabe tudo, ele perde a oportunidade de receber esse Deus grandioso para dentro de si. Então, aqui fala também assim, o aflito e abatido de espírito, que são quebrantados e arrependidos, e que treme da minha palavra. Ou seja, que dedica seu amor reverente à palavra. Então vejam, aqui tem duas condições que nós precisamos atender, que é ser aflito e abatido de espírito, condição 1. Condição 2, número 2, que treme da minha palavra. Por que eu digo que são duas condições? Porque o Senhor fala assim, no meio do versículo 2, né?
Eu vou ler de novo. Então, o versículo 2 fala assim: porque a minha mão fez todas as coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este. Quais são as condições para Deus colocar o olho em nós? Aflito e abatido de espírito, mas também que treme a palavra do Senhor. São as duas condições que fazem Deus olhar para nós com compaixão, com atenção, com estima. Então devemos ter reverência pela palavra de Deus e também devemos ter esse coração, esse espírito quebrantado. Amém. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Irmãos, a palavra, ela é tudo para nós. Sem a palavra, onde estará Deus? Então nós devemos ter reverência pela palavra e também zelo em obedecê-la. Em obedecê-la. Sempre temos que ter um exemplar em casa. Sempre temos que ter. Ou mais de um. Mas não pode faltar a palavra em casa. Em 1 Crônicas, capítulo 29, primeiro livro de Crônicas, desculpa, capítulo 29, do versículo 10 até o 17, eu vou ler para os irmãos. Aqui o título, se vocês observarem em algumas Bíblias, está escrito Oração de Davi. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como as sombras são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. O rei Davi aqui, ele reconhece que sobre a sua insuficiência, mas, por outro lado, ele vê a grandeza de Deus. Se por um lado me falta algo, por outro lado, Deus é tudo o que preciso. Quanto mais reconhecemos o quão pequeno nós somos, mais reconhecemos o quão precisamos de Deus. Senhor Jesus, Ele diz, tudo vem de Ti. Irmãos, tudo vem do Senhor. Ele é a fonte de tudo. O Senhor Jesus disse que se alguém tem sede, venha a mim, beba. Ele é a fonte do rio da água da vida. Tudo vem dele. E tudo volta para Ele. Sem a bênção de Deus, irmãos, não tem sentido nossa vida. Ele é o grande eu sou. Jesus é a fonte inesgotável
de tudo o que precisamos. Graças ao Senhor. O Senhor é a fonte. Podemos ir até o Senhor Jesus e beber dessa fonte. Essa fonte está para jorrar e ela não cessa, é inesgotável, né? Então, em resumo, Mateus 5,3, quando somos pobres de espírito, buscando amar o Senhor em sua palavra, então o reino dos céus é nosso, para nosso desfrute e felicidade eterna. Aleluia! Irmãos, o reino dos céus, o Senhor disse que é dos pobres de espírito, é deles. Ou seja, o reino dos céus é nosso, é nossa possessão, é nosso direito. Então o Renato, ele, por exemplo, o Renato tem o terreno lá, né, com a Flávia. Certamente você tem uma escritura lá, né? Então, o Senhor disse que o nosso terreno é o reino dos céus. Amém. E a escritura registrada em cartório está aqui, né, irmãos? Está na palavra, né? Amém? Jesus é o Senhor. Aleluia. Agora, Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14. Diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Eu quero destacar aqui que quem está dizendo aqui diretamente é o próprio Senhor Jesus, né? E o Senhor, ele fala assim: vós sois. O Senhor está dizendo algo, irmãos, sobre nós. O Senhor fala: você é, vós sois. O próprio Senhor diz quem somos. Senhor Jesus, que nós somos o sal da terra, mas também somos a luz do mundo. E nós temos desfrutado que esses versículos mostram que também nós devemos preocupar com a situação do próximo. Vamos ver Isaías, capítulo 58. Todos esses versículos estão no alimento diário, né, irmãos? Isaías, capítulo 58, versículos 6 e 7. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? O Senhor, ele começa dizendo o seguinte, sobre um jejum que ele escolheu. Jejum que escolhi. Mas esse jejum, ele é bem diferente do jejum que nós conhecemos. Geralmente o jejum é privar-se de algo, né, irmão? Privar-se de algo. E o Senhor quer mostrar sobre um jejum que ele escolheu, constituído por esses dois versículos, o 6 e o 7. O 6 diz, eu vou ler novamente, e aqui diz assim, olha, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Eu vou resumir então que o versículo 6 é livrar os oprimidos. Sim. Resumindo, o Senhor está falando, o jejum que eu escolhi é, por um lado, livrar os oprimidos, e por outro, é o versículo 7. Porventura não é também, vejam que tem aqui um também, que repartas o teu pão com o faminto
e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então, eu vou resumir esse versículo 7 em suprir suas necessidades. O jejum que o Senhor escolheu é livrar os oprimidos e suprir suas necessidades. Tá? Foram os dois itens que o Alimento Diário nos disse, e eu vou explicar um pouco sobre eles. Então, livrar os oprimidos, irmãos, é anunciar a salvação em Cristo Jesus. Como que você livra um oprimido? Anunciando o Senhor Jesus. Ele é o único capaz de soltar as ligaduras da impiedade, do pecado, da servidão, da escravidão do mundo e livrar todo o jugo. Então, livrar os oprimidos é anunciar a salvação em Jesus. Nosso irmão tem falado sobre o posso orar por você para conectar as pessoas com Deus, né? Irmãos, meu sentimento sobre isso não precisa ser algo forçado, tá? Eu posso orar por você, não precisa ser algo forçado. É o Senhor mesmo que nos constrange, irmãos, diante das oportunidades. Vão ter oportunidades claras que o Senhor fala, mas a gente se fecha. Mas vão ter outras oportunidades que o Senhor ainda fala claramente, mas a gente abre a boca e o Senhor ali abençoa. Amém? Todos nós estamos exercitando o dom, né, irmão? É um dom a ser exercitado. Não é nada forçado. Isso vai ser resultado da nossa comunhão com o Senhor. E isso torna a evangelização parte do nosso viver, né? É o que o Senhor está fazendo através disso. Facilitando o caminho para nós. Então nós sabemos, nós precisamos falar do Senhor, sim. Mas nem sempre é fácil para a gente. Não é isso? Eu sou tímido, muitas vezes. Mas Deus me deu pelo menos um dom, eu preciso usá-lo, exercitá-lo, né? Quanto mais dom, graça, mais experiência com o Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Tá bom? Então, isso aqui foi o irmão Miguel Mar que disse, né? Que essa ferramenta, ela trouxe para nós a evangelização como parte do nosso viver. Esse ponto é muito importante. E o versículo 7 diz suprir suas necessidades, que é repartir ao pão com o necessitado. Nós temos o verdadeiro pão do céu, né, irmãos? O maná que tem nos alimentado por anos. Mas o nosso próximo pode ser um necessitado em assuntos espirituais. Irmão, nosso encargo primário é suprir com a palavra de Deus. Tá? Por exemplo, o versículo 7, por exemplo, aqui fala, repartas o pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desabrigados, mas será que o Senhor está falando, puxa, eu vou pegar todos esses pobres para vir aqui, eu passei por pelo menos 3 usuários de droga pedindo dinheiro. Mas será que é para pegá-los e colocá-los em casa? Então, nosso encargo primário, irmãos, é suprir a palavra de Deus, né? Elevar o Senhor. Esse é o encargo que o Senhor nos deu. Temos que reconhecer que nós não temos muita força. Não temos muita força. Vamos tentar fazer um trabalho de caridade gigantesco. Se nós formos em grande número, né, irmão? Talvez nós conseguiríamos. Mas o Senhor espera de nós aquilo que nós podemos. E nada além disso. Nada além disso, né? Senhor Jesus. E a verdade é que no dia a dia nós convivemos com muitas pessoas que estão desnutridas, em inanição. Nunca comeram desse pão do céu. Ou mesmo nunca ouviram falar. Senhor Jesus. Então para esse versículo
Então, para o versículo 6, a solução, posso orar por você. Para o versículo 7, a solução que o Senhor deu hoje, rede de cuidados. Então, a rede de cuidados é alimentar, nutrir, fortalecer outros com aquilo que o Senhor mesmo tem dado para nós. Vamos ler agora Lucas 18. Lucas capítulo 18. Veja que o Senhor, irmãos, na verdade o Senhor é doce, Ele é refinado. Quem colocava fardos, jugos sobre o povo eram os religiosos, né, os fariseus, detentores de conhecimento ou mesmo de posição, mas o Senhor não é assim. Vamos ver aqui Lucas 18, do versículo 9 a 14. Vamos todos ler esses versículos? Vamos? Propôs também, Lucas 18, 9, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como estes publicanos. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém. A mensagem da semana, o irmão disse que o objetivo da lei não é formar pessoas soberbas, que julgam as outras, né? Mas é nos levar a amar a Deus e o próximo. Eu quero ruminar esses versículos com os irmãos. Aqui fala desse fariseu, que era um observador da lei. Ele observava a lei, conhecia a lei e se esforçava para cumprir a lei. Mas ele depositava a confiança dele no que ele fazia. A confiança dele estava na justiça que ele praticava. E ele rejeitava a justiça gratuita de Deus. Se vocês observarem na oração, a gratidão dele: ó Deus, graças te dou por quê? Aí ele começa a falar dele mesmo. Ele era grato para consigo mesmo, não para com Deus. Senhor Jesus. E ele se gaba para Deus, dizendo de tudo que ele fazia. O mérito dele. Olha, Deus, eu jejuo 2 vezes por semana. A lei deixa claro que o jejum obrigatório era 1 vez ao ano. Mas ele jejuava 2 vezes por semana. Aqui fala do dízimo de tudo. Fala de tudo. A lei determinava que o dízimo era de alguns grãos em específico, mas ele fala que o dízimo era ele dava de tudo. Então veja, ele se gaba diante de Deus e pela sua piedade religiosa. Piedade religiosa. Ou seja, irmãos, ele não tinha Deus. Não tinha. O que ele tinha era uma justiça própria, era a aparência. Todos que olhassem para ele falariam: puxa, ele realmente é um homem de Deus, né? Mas era pura aparência. E o pior que
ele desprezava os outros. Desprezava. Vejam, irmãos, que quando nós valorizamos muito a nós mesmos, passamos a desprezar os outros. E aqui tem outro personagem, um publicano, e esse publicano era um pecador, pobre de espírito, irmãos, com espírito quebrantado e contrito. Ele não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, ele não se achava digno, ele não se julgava digno de nem mesmo olhar para os céus, levantar a mão para Deus, ele não se julgava digno. Essa oração que ele fez é a oração do pecador que busca a misericórdia de Deus. Amém. A oração do pecador busca a misericórdia de Deus. E ele deposita a sua confiança na misericórdia de Deus. Amém. Na justiça gratuita de Deus. Veja, irmãos, que enquanto o fariseu cumpria tudo da lei, o publicano talvez não cumprisse nada, não dava conta. Ele não cumpria a lei, ele não... Talvez um ou outro item, mas ele era falho nela. Como? Ele não tinha a justiça própria para confiar. Mas ele confiou na justiça gratuita de Deus. E a justiça gratuita de Deus, irmãos, nós chamamos de graça. Chamamos de graça. Se nós traduzirmos, esse publicano, ele depositou sua confiança em Jesus. E ele então encontrou misericórdia, foi perdoado e foi aceito por Deus. Digo-vos que ele desceu justificado para sua casa. Ele voltou para casa perdoado. Perdoado, em paz com Deus. Vamos ver Salmo 51, versículo 1. Salmos, capítulo 51. Versículo 1. Aqui é um exemplo da oração de um pecador que busca a misericórdia de Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Aleluia. Então, essa aqui é a oração de um pecador, cheio de transgressões, de pecado, mas com espírito pobre, esvaziado, que reconhece: eu preciso buscar Deus e o seu perdão. Amém? Vamos ver agora Romanos 3. Romanos, capítulo 3. Dos versículos 20 a 26. 3, do capítulo 3, os versículos 20 a 26. Que dizem assim: visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei, Deus, Ele quis mostrar que existe um padrão, sim, divino. Porque sem a lei, irmãos, a gente não consegue saber o que é pecado, né? Então pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Veja que a lei, a justiça de Deus, ela não é a lei em si, mas a lei testemunha sobre a justiça de Deus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção.
Não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos somos pecadores. Não somos melhores do que ninguém. Todos somos pecadores. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vocês lembram que o publicano, ele falou assim, ser propício a mim. No Novo Testamento só tem 2 palavras que usam esse propício. E esse propício é justamente relacionado ao propiciatório que havia no templo, né? No tabernáculo. Ali era feita o quê? Era feita a expiação pelos pecados. Puxa, a Bíblia, irmãos, é maravilhosa. Como que um publicano fala ser propício? Ele falou do propiciatório, onde Deus aparece, né, na tampa da arca. Ser propício a mim, pecador. Aleluia. A quem propôs no seu sangue, versículo 25, como propiciação. Aleluia. Mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Somente Deus é justo. Amém. Mas nós somos justificados pela fé em Jesus. Senhor Jesus, aleluia. Agora Mateus 6, Mateus capítulo 6. Mateus 6, conhecida como a oração do Pai Nosso, né? Mateus 6, versículos 9 em diante. E o Senhor, ele fala, começa assim, portanto vós orareis assim. Bom, irmãos, no alimento diário, o irmão disse assim, em tudo buscamos agradar nosso Pai que está nos céus, né? E aí entra, então, agora o versículo 9. Orareis assim, ou seja, da seguinte maneira, o Senhor deixou um modelo de oração. O Senhor não disse, orareis esta oração, não. Mas o Senhor disse, orareis da seguinte maneira, orareis assim. É um modelo. Aqui está o assunto, o tema para nós orarmos. Tá bom? Então, a oração, irmãos, ela precisa ser com entendimento. Oração, orar com entendimento. O que é orar com entendimento? É sob a orientação do Espírito, compreendendo a necessidade daquilo que iremos pedir a Deus, né? Então, isso é orar com entendimento. Ou seja, o Espírito ali intercede, mas eu estou usando o meu entendimento, eu sei do que estou pedindo. Eu sei do que estou intercedendo. Orareis assim. E aqui é interessante que o Senhor diz, vós, no plural, né? Orareis. Essa oração é uma oração individual, mas também uma oração coletiva, comunitária. É uma oração da igreja. Então aqui está contido o assunto, o tema que nós devemos sempre orar com os irmãos. Sempre orar. Tá? Então nós vamos entrar nisso agora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O Senhor, Ele é maravilhoso, porque Ele, ao nos ensinar a orar a Deus, Ele falou, olha, vocês são filhos, né? Então pode orar, Pai, né? Não precisa referir a Deus, como Pai mesmo. Ou seja, é para ser íntimo de Deus. A comunhão entre Deus e o Filho, essa intimidade, o Senhor tem para nós, né? E o Senhor quer que sejamos próximos deles. Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Santificar o nome do Senhor, eu vou falar dois aspectos. Um deles é ter um viver que honre a Deus e o santifique. É comum no Antigo Testamento que quando alguém cometia um erro, uma falha, aí ele era repreendido por algum profeta, falando, olha, você fez o nome de Deus se tornar em vergonha, né, diante dos inimigos. Então, santificar é ter um viver que santifica a Deus. É um viver. Não é somente de palavras, mas é um viver. Eu vou apenas citar um trecho. Pedro diz, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Isso está em 1 Pedro 3,14. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Então, se nós temos um viver que santifica, é porque realmente existe um Senhor em minha vida, que governa o meu coração e minha vida, né? Então, veja, irmãos, que o nosso viver, ele deixa claro se realmente santificamos ou não o nome de Deus, o nome do Senhor. E outro aspecto de santificar o nome é o próprio nome do Senhor. O nome do Senhor nos salva e dá vida. Em Atos 4:12, é um versículo que eu aprecio bastante. Atos 4:12 diz que e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esse nome foi dado por Deus a nós. Algo que é dado é o quê? É um presente, é uma dádiva. Deus deu um presente para nós, que é o nome do seu Filho, Jesus. É o nome do Senhor Jesus. E, segundo os judeus, não há distinção entre nome e pessoa. É a mesma coisa. Então, o nome do Senhor Jesus é o próprio Senhor. Então, quando nós invocamos Senhor Jesus, é o próprio Senhor que estamos desfrutando, buscando a presença, né, irmãos? É o próprio Senhor. Tá bom? E o Senhor, irmãos, eu vou ficar nesse ponto aqui. O Senhor, Ele... Então, quando Maria estava grávida do Espírito Santo, Deus, Pai, Ele revelou o nome para José, em sonho. Os irmãos recordam, em sonho. Irmãos, quem batizou o nome de Jesus? Quem escolheu o nome? Foi Deus. Já pensaram nisso? Foi o próprio Deus. A Dani, certamente, a Sueli que escolheu. Mas Jesus foi o Deus Pai que escolheu. Uma época a gente desfrutou muito das mensagens do Pedro sobre o nome de Deus que é impronunciável, né? Que só tem ali consoantes e os judeus eles não falam o nome porque eles reverenciam muito, né, da questão do nome, da santidade do nome, mas se perdeu a pronúncia, não se sabe pronunciá-lo. Irmãos, os estudiosos eles falam que este nome de Deus está contido no nome Yeshua, Jesus. Isso é grandioso demais. Isso é incrível, porque Jesus significa Jeová mais salvação, né? Jeová Salvador. Não é somente salvação, Jeová também está nesse nome. E a salvação está nesse nome, né?
Então, o nome de Jesus, irmãos, a gente desfruta demais. É um nome doce. Nós ouvimos com alegria, com prazer. Um descanso, uma paz. É um refrigério, o nome de Jesus. É um nome celestial que Deus deu de presente para nós. E Deus deu um outro presente que o Senhor nos ensinou a usar esse nome, invocando o nome dele, né? Oh, Senhor Jesus! Aleluia! Graças ao Senhor. Amém? Bom, irmãos, eu fico por aqui, tá? Eu queria dizer o seguinte para os irmãos, para resumir um pouco do meu sentimento da semana. Nós éramos escravos no mundo, né? Do pecado, da escravidão de Satanás, das trevas. Éramos escravos e nós nem mesmo sabíamos. E o Senhor Jesus nos comprou. O Senhor nos comprou. E a compra do Senhor, Ele nos comprou, nos tirou da escravidão e nos deu a liberdade. E nos deu a liberdade. E essa liberdade, cabe a nós decidirmos o que fazer com ela. O Senhor já nos livrou do mundo, nos salvou eternamente. Mas o que faremos agora, né? O que faremos com a liberdade que o Senhor nos deu? Não existe verdadeiro amor sem liberdade. Então eu vou falar para os irmãos, não existe verdadeiro amor sem liberdade. O que eu quero dizer? Se o Senhor nos forçasse a amá-lo, seria um amor verdadeiro? Não seria. Eu vou pegar um exemplo da Daniela, tá? Então, vamos supor, antes de casar, aí eu chacoalhava ela, você tem que me amar, você tem que me amar. Aí casou comigo. Casou comigo. Foi um amor verdadeiro? Não. Então veja que Deus dá a nós liberdade. Liberdade. E o que nós fazemos com essa liberdade vai determinar se o nosso amor pelo Senhor é realmente verdadeiro. Entenderam, irmãos? Vai determinar se o nosso amor a Ele é realmente verdadeiro. Senhor Jesus. Então, precisamos conhecer e buscar a vontade de Deus. Se nós fizermos isso, a gente vai pegar aquela liberdade que o Senhor nos deu e falar, Senhor, me sujeito a Ti, sou Teu escravo. Não é isso? Muito melhor ser Teu escravo, Senhor. Aleluia. Amém? Então, conhecer, buscar a vontade de Deus, porque o Senhor espera de nós ainda que nós cooperemos de alguma forma para trazer o reino de Deus para a terra, né? Amém. Um dia Deus irá reinar completamente, irmãos. Amém. Sobre o mundo, sobre a terra, sobre tudo, sobre o universo. E todos os dias nós sonhamos e anelamos, não é verdade? Com esse dia, todo dia eu lembro, Senhor, como vai ser esse dia? Hoje, sabe que eu desfrutei? Que no reino do Senhor, cada momento será melhor que o anterior. Aleluia! Semana retrasada, o que eu disse? Que o amor de Deus é tão infinito que é preciso toda a eternidade para desfrutar desse amor. Não tem limite. Se esse amor tivesse limite, teria limite de tempo. Mas não tem limite de tempo. Mas hoje eu compartilho com os irmãos. Cada momento com o Senhor será melhor que o anterior. Amém? Aleluia.